1 Samuel, capítulo 22. Davi esconde-se na caverna de Adulão, pede ao rei de Moabe que acolha seus pais, vai para Judá. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E quando seus irmãos e toda a casa de seu pai ouviram a respeito disso, desceram para lá, a ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem que estava endividado, e todo homem de espírito amargurado. E ele foi tornado capitão sobre eles, e havia com ele cerca de 400 homens. E foi Davi dali a Mispá de Moabe, e disse ao rei de Moabe: Rogo-te, deixa vir meu pai e minha mãe para estar convosco, até que saiba eu o que Deus há de fazer por mim. E os trouxe diante do rei de Moabe, e permaneceram com ele todos os dias em que Davi esteve no lugar fortificado. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não habites naquele lugar fortificado. Parte de lá, e vai para dentro da terra de Judá. Então Davi saiu e foi para dentro da floresta de Herete. Doeg, Edomeu, denuncia Davi a Saul. Este manda matar todos os sacerdotes que estão em Nobe. E ouviu Saul que tinham sido descobertos Davi e os homens que estavam com ele. E Saul estava assentado em Gibeá, debaixo de uma árvore em Ramá, e tinha na mão a sua lança, e todos os seus criados estavam postados ao redor dele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam postados ao redor dele: Ouvi vós, peço-vos, ó benjamitas. Porventura o filho de Jessé vos dará a cada um de vós campos e vinhas, e fará de todos vós capitães de milhares e capitães de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim, e ninguém há que revele ao meu ouvido que meu filho tem feito o pacto com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim, e manifeste aos meus ouvidos que meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar emboscada, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o Edomeu, que também estava colocado sobre os criados de Saul, e disse: Viu o filho de Jessé chegar em Nobe, Aimeleque, filho de Aitube, o qual consultou por ele ao Senhor, e lhe deu mantimento. Ele deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei enviou mensageiros para chamarem até si a Aimeleque, sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai, os sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei. E disse Saul: Ouve, peço-te, ó filho de Aitube. E ele respondeu: Eis-me aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspirastes contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois lhe deste pão e uma espada, e consultaste por ele a Deus para que ele se levantasse contra mim, para minha mãe emboscada, como se vê neste dia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem, entre todos os teus criados, há tão fiel como Davi, o genro do rei, e que sai à tua ordem, e é honrado na tua casa? Porventura foi hoje que comecei a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa nenhuma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada de tudo isso, nem pouco nem muito. Porém o rei disse: Aimeleque, morrerás certamente, tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos homens a pé que estavam ao redor dele: Virai-vos para eles, e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a mão deles é com Davi, e porque souberam quando ele fugiu e não manifestaram isto aos meus ouvidos. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para remeter contra o sacerdote do Senhor. Então disse o rei a Doeg: Vira-te, e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o Edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam um éfode de linho. Também a Nobe, a cidade destes sacerdotes, ele feriu a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os infantes até aos que mamam, e até os bois, jumentos e ovelhas. A todos eles feriu a fio de espada. Sacerdote Abiatar escapa e leva éfode para Davi.
Porém escapou um só dos filhos de Aimeleque, que era filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu em seguimento a Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado o sacerdote do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o Edomeu, certamente denunciaria isto a Saul. Eu dei ocasião para a morte de todas as pessoas da casa de teu pai. Permanece tu comigo, não temas, porque quem procurar tirar a minha vida também procurará tirar a tua vida, mas estarás a salvo comigo. Primeiro Samuel, capítulo 23. Davi livra Keila, em Judá, dos filisteus. E anunciaram Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu, e ferirei a estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás aos filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais se formos a Keila, contra o exército dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te, desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com os seus homens para Keila, e pelejou contra os filisteus, e trouxe todos os gados deles, e os feriu com grande matança, e Davi livrou os habitantes de Keila. E sucedeu que, quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, ele desceu com o éfode na sua mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul: Deus o entregou na minha mão, pois está encerrado, havendo entrado, é uma cidade que tem portas e ferrolhos. Então Saul ajuntou e fez todo o povo ouvir para ir à peleja, para que descessem a Keila, para se porem por cerco ao redor de Davi e dos seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul secretamente maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar, o sacerdote: Traz aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura via Keila para destruir a cidade por causa de mim. Porventura os homens de Keila me entregarão na mão dele? Descerá Saul, como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, declara isto a teu servo. E disse o Senhor: Ele descerá. Disse mais Davi: Porventura os cidadãos de Keila me entregarão a mim e aos meus homens nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Eles te entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens, cerca de 600, e partiram para fora de Keila, e foram-se para onde quer que pudessem ir. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, ele desistiu de sair contra ele. Jonatas encoraja Davi, renova um pacto. Saul persegue Davi no deserto de Zífer. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortificados, e permaneceu em um monte, no deserto de Zífer. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra em busca de tirar a sua vida, esteve no deserto de Zífer, em um bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus. E disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu serás rei sobre Israel, e eu serei o segundo depois de ti. O que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram um pacto diante da face do Senhor. Depois Davi permaneceu no bosque, e Jonatas foi para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortificados no bosque, na colônia de Aquilá, que está à mão direita do deserto de Jezimon? Agora, pois, ó rei, desce conforme a todo o desejo da tua alma, para descer. A nós nos cumpre entregá-lo na mão do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadeceste de mim. Ide, rogo-vos, e firmai as informações ainda mais, e sabei e notai o seu lugar de repouso dos seus pés, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que ele age muito astutamente. Por isso, atentai bem e informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda a vossa certeza, e irei eu convosco.
E a dizer que, se ele estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina que está à mão direita do deserto de Gesimon. E Saul e os seus homens foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para uma rocha saliente e permaneceu no deserto de Maom. E quando Saul ouviu a respeito disto, perseguiu após Davi no deserto de Maom. E Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens iam do outro lado do monte. E Davi, por medo, se apressou a escapar para longe da face de Saul. Saul, porém, e os seus homens cercaram por exércitos a Davi e a seus homens, para lançar a mão deles. Então veio um mensageiro a Saul, dizendo: Apressa-te, e vem, porque os filisteus com ímpeto invadiram a terra. Por isso Saul voltou de perseguir após Davi, e foi ao encontro contra os filisteus. Por esta razão chamaram aquele lugar de Rochedo das Divisões. E subiu Davi dali e habitou nos lugares fortificados em Engedi. Primeiro Samuel, capítulo 24. Davi corta a orla do manto de Saul, mas poupa sua vida. Repreende-o. Saul chora e diz: Certamente hás de ser rei. E sucedeu que, quando Saul voltou de perseguir em seguimento aos filisteus, lhe anunciaram, dizendo: Eis que Davi está no deserto de Engedi. Então tomou Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo Israel, e foi para procurar Davi e os seus homens, até sobre os cumes das rochas salientes das cabras montesas. E no caminho chegou a uns currais de pedra para ovelhas, onde havia uma caverna. E entrou nela Saul para cobrir seus pés, e Davi e os seus homens permaneciam nos lados mais extremos da caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: Eis aqui o dia do qual o Senhor te disse: Eis que entregarei o teu inimigo nas tuas mãos, e tu lhe farás como bom parecer aos teus olhos. E levantou-se Davi e furtivamente cortou fora a orla do manto de Saul. Porém sucedeu depois disso que o coração de Davi o feriu por ter Davi cortado fora a orla do manto de Saul. E disse a seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, pois ele é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhe permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul subiu para fora da caverna e seguiu o seu caminho. Depois, também Davi subiu e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Ó rei, meu senhor! E olhando Saul para trás de si mesmo, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: Por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Eis que Davi procura o teu mal? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor, hoje, te entregou em minha mão, nesta caverna. E foi-me dito que te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse eu: Não estenderei a minha mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê, aqui a orla do teu manto na minha mão, porque eu, ao cortar fora a orla do teu manto, não te matei. Sabe, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem transgressão alguma. E não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha alma, para tirares de mim. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos: Dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Perseguindo após quem saiu o rei de Israel? Persegues após quem? Após um cão morto? Após uma pulga? O Senhor, porém, será juiz e julgará entre mim e ti. E ele verá e defenderá meu caso em julgamento e me fará justiça, livrando-me para fora da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: É esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. E disse a Davi: Mais justo és tu do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te recompensei com o mal. E tu mostraste hoje que tens procedido bem para comigo, pois o Senhor me tinha entregado, fechado dentro das tuas mãos, e tu não me mataste.
Porque qual homem que, encontrando seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te recompense com bem, por isso que hoje me fizeste. Agora, pois, eis que bem sei que certamente hás de ser rei, e que o reino de Israel há de ser firmado na tua mão. Portanto, jura-me agora pelo Senhor, que não cortarás fora a minha semente depois de mim, nem exterminarás o meu nome para fora da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul. E foi Saul para sua casa, porém Davi e os seus homens subiram para o lugar fortificado.